Muito boa noite, senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos a mais uma live, exatamente a 9ª live de aquecimento para o plano. Tudo que você precisa para conquistar mais de 800 pontos na prova de matemática da Enem, com detalhe de 100 em apenas 12 semanas. Aqui você vai entender o plano, aqui você vai entender a estratégia, aqui você vai entender os pormenores de tudo. Preste atenção. Tudo que você precisa para conquistar mais de 800 pontos na prova de matemática do Enem. E a live de hoje é uma live importantíssima. Ela só não vai ser mais importante do que a live de amanhã, porque a live de amanhã vai ser um pipoco, tá? Mas hoje tem a ver com a mentalidade dos aprovados. Como é que a gente faz para pensar exatamente como essa galera pensa e principalmente como pensar com quem conquista mais de 800 pontos na prova de matemática do Enem. Vamos modelar essa galera e principalmente modelar essa galera quando elas ainda não tinham os 800 mais na prova de matemática do Enem. Porque é muito fácil você pensar em uma pessoa, querer modelar essa pessoa no momento atual dela. Só que você não está no momento atual dela, você está no momento, a priori, inferior a ela. Por quê? Porque ela já conseguiu sua aprovação, ou seja, ela já passou por esse obstáculo. A ideia é, o que é que ela fazia quando não tinha conseguido sua aprovação? O que é que ela fazia quando não tinha conquistado os 800 mais na prova de matemática do Enem? E, por consequência, não tinha conquistado ainda sua aprovação. Mas, sem sombra de dúvidas, ela tinha um modelo que ela fazia exatamente todos os dias. Por quê? Porque ela tinha uma coisa chamada propósito. Quando a gente tem um propósito, acredita, tudo fica com certeza muito mais simples de ser alcançado. Por quê? Porque o propósito é aquela velha história. Quando você quer estimular um cavalo a andar, o que é que você faz? Você coloca uma cenoura na frente e o cavalo vai em busca da sua cenoura. Só que existe um modo para você fazer com que o cavalo ande mais rápido ainda. Sabe o que é? Ao invés de você colocar a cenoura na frente, você coloca a cenoura atrás. Ou seja, o cavalo com certeza vai andar muito mais rápido. Por quê? Porque ele tem um propósito que está empurrando ele para frente. Mas sem precisar dessas piadinhas sem graça, que eu tenho certeza que vocês não deram risada. Vamos lá. Quais são os 10 tópicos importantes para vocês seguirem a partir de agora? Seja bem-vinda, Edna Luiza, Carol, Ivan, Lene, Ítalo, Thaís, Pedro, Santos, Lázaro, sejam todos muito bem-vindos. Essa vai ser uma live que vai tirar você da inércia, vai tirar você da zona de conforto. E principalmente, você vai entender quais são os pilares dessas pessoas. E a partir de hoje, vocês vão aprender a modelar essas pessoas. Por quê? Porque vocês vão seguir um método. E para você ter uma mentalidade forte, eu quero que vocês tenham isso em mente. Para ter uma mentalidade forte, vocês precisam de um método. Tá? E é exatamente isso que você vai ver aqui. Vamos lá. Qual é o primeiro passo para as pessoas que conquistam 800 mais? O que é que está na mentalidade dela? Primeiro passo é você acreditar num progresso contínuo. Vou contar uma rápida história aqui. Eu, no longínquo ano de 2017, eu ingressei no mestrado. Tá? O processo seletivo foi em 2016. A primeira vez, como eu tinha dito, eu fiz em 2015, não consegui aprovação. Fiz de novo em 2016, consegui minha aprovação. Entrei no mestrado em 2017. Bom, tinham 20 pessoas a turma, né? Entretanto, das 20 pessoas, eu conhecia algumas, porque tinham feito universidade comigo, ou tinham feito a mesma universidade que eu.
E quando a gente passa o tempo, começa a estudar, começa a conversar com essas pessoas, você percebe mais ou menos quem é que mais sabe, quem é que menos sabe. E com toda a humildade do mundo, eu sabia que dos 20 colegas que entraram, eu era o cara que tinha mais dificuldade na turma. Eu era o que menos sabia da turma. Sem sombra de dúvidas. Só que em nenhum momento eu me senti desvalorizado por isso, porque eu queria entender o que essa galera tinha para eu estar no nível dessas pessoas. Tem um ditado que diz o seguinte: se você está do lado de 5 pessoas que foram aprovadas, você será a sexta. Então eu estava do lado de 20 pessoas que tinham uma carga matemática, até porque eram mais velhas que eu. Eu, quando entrei no mestrado em 2017, eu tinha 24 anos, a galera tinha de 28 para mais. Ou seja, eu queria aprender o que essa galera tem aí, o que essa galera faz que eu ainda não faço. Eu tô junto com elas. O baba é esse. Eles passaram e eu também passei. Inclusive eu vou formar. Porque quando eu entro em algo, eu entro até terminar. Eu não entro em uma pós-graduação para deixar no meio. Eu não entro numa graduação para deixar no meio. Eu não entrei no mestrado para deixar o mestrado de canto. Eu entrei para começar e terminar. Ponto final. Eu já tenho esse game aqui na minha mente, que é o seguinte: o que eu começo, eu termino. Ponto final. Se sua meta é entrar num nível superior, entrar numa universidade, saiba. Quando você entrar, é o mais fácil. O mais fácil é entrar. Para terminar, são outros 500. Agora, se você faz algo que tem um propósito claro em sua vida, fica muito mais fácil. Eu estava até falando com uma aluna hoje, que perguntou, que ela está no processo de SISU, ProUni, FIES, ela, eu quero fazer qualquer curso. O que eu conseguir, minha nota de corte passar, eu vou fazer. Eu digo, não é assim. Não é assim. Você tem que necessariamente fazer o que queima seu coração. Por quê? Por que você tem que fazer isso? Adivinha? Porque se você faz algo que não tem como propósito em sua vida, você desiste do meio por fim. Você vai desistir do meio por fim. Porque isso é o normal. Então calma. Seu desejo é o quê? É psicologia? Então calma. Espera a nota de corte. Não conseguiu sua nota pelo SISU? Você tem um ProUni. O ProUni tem uma nota de corte de pelo menos 450. Você teve mais que essa nota de corte. Você pode pegar uma parte do ProUni, uma parte do FIES. E calma, vai ser resolvido. Porque é interessante que você estude coisas que você nasceu para fazer. Não faça só por fazer. Você tem que fazer o que você quer. Porque, gente, presta atenção. Quando você faz um nível superior, você faz um nível superior para a sua vida. É sua profissão que você está escrevendo lá. Eu me inscrevi para fazer licenciatura em matemática. Só que eu não gosto de matemática. Sabe o que é que vai acontecer na pior das hipóteses? Você forma e vai ser um profissional frustrado. Então o primeiro passo para vocês entenderem é faça o que vocês têm como propósito de vida. Tá? Por isso que as pessoas que querem medicina, que todo mundo sabe que é um dos cursos mais concorridos, as pessoas acabam ficando mais de um ano estudando. Por quê? Porque essas pessoas não se veem fazendo odonto, por exemplo. Não se veem fazendo fisioterapia. Não se veem fazendo enfermagem. Ela tem nota para passar em todas elas. Tem nota para passar em todas elas. Só que elas querem medicina. E quando eu estava lá no mestrado com a minha turma, eu sabia. O mais difícil, quer dizer, a primeira etapa do difícil foi entrar. Eu entrei, fudeu. Eu agora só saio formado. Só saio formado mesmo. O bicho vai torar. Tanto que no mestrado todo, 2 anos de aula, porque é um mestrado em matemática, mestrado profissional em matemática, eu faltei uma aula. Uma única vez eu faltei. Uma única vez. Então, eu queria aquilo? Sim, eu queria aquilo. Agora eu paguei muito preço. Agora vamos lá.
Vamos voltar para o nosso tema principal, que é o seguinte, a mentalidade dos aprovados. Como pensar como quem conquista mais de 800 pontos em matemática do Enem. E o primeiro passo para vocês, principalmente vocês que estão começando do absoluto zero, que tem muita dificuldade, o que é que você tem que pensar a partir de agora? Primeira coisa é acreditar no progresso contínuo. Preste atenção, se você tem muita dificuldade em matemática, você vai começar pelo básico do básico do básico. Você vai ver conta de somar, subtrair, multiplicar, dividir. Vai ver aquela questão de classes e ordens dos números. Por quê? Porque isso é importante, cai no Enem. É importante cair no Enem, eu estou construindo sua base. Não adianta você querer, como um aluno falou comigo há 2 anos atrás, que começou a estudar por trigonometria. Não pode. Cara, tem dificuldade. Começa pelo que tem mais difícil, o que é que vai acontecer? Adivinha o que é que vai acontecer, ó? Isso que vai acontecer. O cara está se preparando, fingindo que está se preparando. Provavelmente ele não tinha algum tipo de mentor, não me seguia. E é interessante que ele até parou de falar comigo depois da consultoria que eu fiz para ele, a conversa que eu fiz com ele. Não tem nada não. O objetivo é trabalhar com quem quer entender o que uma pessoa que já passou pelo processo e hoje ensina pessoas a passarem pelo processo faz. Então, se você tem dificuldade em matemática, eu acho isso maravilhoso. Eu acho isso muito bom. Sabe por quê? Porque quem tem dificuldade tem humildade. Tem humildade para quê? Para aprender. Muitas vezes as pessoas que sabem acham, essa questão aí eu já sei, não preciso me preocupar não. Como diz aquele meme, né? O que lhe falta é humildade. E é a mais pura verdade. Se você tem dificuldade, vai pro chão, velho. É o Enem. O Enem é um script, passo a passo, delimitado. É daqui até aqui. Não precisa, por exemplo, estudar a soma de arcos lá em trigonometria, por exemplo. Não cai no Enem. E se cair, vai ser a questão mais difícil da prova, que 99% vai errar. Por quê? Porque quem estuda exclusivamente para o Enem não estuda esse tópico. E aí? Vale a pena entender o que eu estou falando, parar para ouvir e ter humildade? Então você precisa acreditar no progresso contínuo. Acho que alguém fez uma pergunta aqui e eu acabei que não respondi. Ó, volta aqui. Acabei perdendo. Não foi pergunta não. Aqui uma pessoa, eu voltei para a básica com ferreta, é isso aí, velho. Você tem que voltar pro chão. Primeiro, você tem quase um ano todo para estudar. Se a gente pensar em meses completos, sem pensar em janeiro e em novembro, você tem fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro. Ó, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro. Velho, 9 meses completos! É tempo mais que suficiente. E de modo prático, se você estiver comigo aqui, você vai entender que em 3 meses você aprende tudo. 3 meses você aprende tudo. 3. Tiago, e nos outros 6 meses você lapida. Porque nos 3 meses você constrói a base. No resto faz o quê? Você lapida. Para quê? Para chegar nos 800 e principalmente passar dos 800. É um jogo. O Enem é um jogo que você tem que principalmente saber jogar. Tiago, como assim um jogo que você tem que saber jogar? Prova grande, prova chata de ser feita, porque é muita coisa para ler, e tempo curto para se fazer. Porque 5 horas para você fazer 90 questões, e ó, de modo prático, essa conversa aí de 3 minutos para responder cada questão, pega essa pessoa que diz isso, para de seguir agora. Primeiro, pouquíssimas pessoas no Brasil acertam as 45 questões de matemática da Enem. Pouquíssimas. E a pergunta é, você precisa necessariamente fechar a prova? Não. Primeiro, por que você não precisa fechar a prova? Porque primeiro, se você precisa fechar a prova, você tem que acertar as 45 de matemática.
Para você acertar necessariamente as 45, você demora muito tempo. Sei lá, 3 horas, 3 horas e meia. Aí você tem que lembrar, no mesmo dia você tem a prova de natureza, tá? Então você tem que ter um plano para o segundo dia. Você tem que ter um plano para o primeiro dia. E nesse plano do segundo dia, você tem que acertar em torno de 35 a 40. Ah, Tiago, mas eu posso acertar mais? Pode, caso sobre tempo. Tiago, por que você está falando isso com tanta ênfase? Porque a história é a seguinte, eu vou falar a verdade aqui. A cada ano que passa, a prova de natureza está ficando mais difícil. Então a verdade é que o problema maior não está em matemática. Não está. Está em natureza. Só que matemática é a parte mais importante. Por quê? Porque ela dá a maior quantidade de pontuação. Existe mais pontuação para matemática do que para natureza. Ponto. E a história é a seguinte. Acertando de 35 a 40 em 2 horas e meia, significa que vai ter mais 2 horas e meia de prova. Você vai ter em torno de 2 horas para natureza. E nessas 2 horas de natureza, adivinha o que acontece? Você vai fazer ela tranquilamente. E se você necessariamente quer gabaritar a matemática, você vai demorar em torno de 3 horas e meia. Você vai fazer natureza mesmo em 1 hora e meia? Desculpa, a verdade é essa. Você não vai conseguir fazer. Por quê? Porque a prova de natureza está ficando mais específica a cada ano que passa. Biologia, quem diga. Biologia, quem diga. Tá? A prova de natureza está difícil mesmo, principalmente a de biologia, na minha opinião, sem sombra de dúvidas. Biologia, na época que eu era estudante, eu tive muita dificuldade. Esse monte de nome, um monte de coisa que tem em biologia, bicho pega, viu? Ainda tem aquela parte que você linka com matemática lá para fazer aqueles cálculos de probabilidade. Então, biologia está sendo bem específico. Então, você normalmente fica com dúvida. Qual é a certa? A C? A E? Ficar em dúvida em 3 ainda é pior ainda. Então, primeiro passo, acreditar no progresso contínuo. Existe um passo a passo, existe um cronograma específico do que estudar, como estudar, com quem estudar. Que aqui você vai ver, principalmente amanhã. Na aula de amanhã você vai entender a matriz de referência como um todo. Eu vou lhe dar de graça qual é o cronograma que eu utilizo com os meus alunos. Quais são os conteúdos específicos que você faz em cada uma das 12 semanas. Ponto final. Ah, como é que eu recebo? Assistindo a live, principalmente se inscrevendo para entrar no grupo do WhatsApp. E quem estiver lá vai receber esse material. Vai estar no Drive que eu estou disponibilizando para as pessoas que estão no grupo do WhatsApp. E também, quem não sabe, hoje eu disponibilizei a nossa comunidade no Facebook. Porque é importante você estar na comunidade do Facebook por uma coisa bem objetiva, direto ao ponto. Na comunidade você pode conversar com os outros participantes. Sem precisar de moderação. Você vai lá e conversa. Lembra de uma frase que eu gosto de utilizar? Aves de mesma plumagem voam juntas. Quando você está próximo de pessoas que têm o mesmo propósito que o seu, adivinha o que acontece? Eu dou uma coceira aqui. Adivinha o que acontece? Fica muito mais fácil de você conquistar. Por quê? Porque você está perto de pessoas que querem a mesma coisa que você. Então a comunidade serve para isso, para você interagir com as outras pessoas. Tá? Então vamos lá. Voltando. Primeiro passo, acreditar no progresso contínuo. Tem que ter um cronograma, tem que fazer revisões desse cronograma e principalmente crescer gradativamente, principalmente se você tem dificuldade. Segundo, concentre-se no que você pode se controlar. Concentre-se no que você pode controlar. Se você tem um cronograma, eu preciso deixar muito claro. Você tem que seguir esse cronograma. Ah, mas eu vi na internet um cara que disse que eu vou conseguir em 15 dias. Que para nós é mentira. É mentira. Ah, eu vi na internet um cara que disse que você vai estudar 30 minutos por dia. 30 minutos por dia? Se fosse 1 hora por dia o ano todo é uma coisa, mas 30 minutos por dia? E às vezes nem todos os dias, pô. Gente, o céu não é tão perto assim não. Ué. Então você pode o quê? Se concentrar naquilo que você pode controlar.
porque você tem um cronograma, segue o cronograma. Se seu cronograma tem 30 semanas, vá gradativo. Você vai conseguir. É um processo. É um processo. Por exemplo, as pessoas que fazem concurso para ser policial militar. As pessoas passam no concurso. Sabe o que acontece? Até ela se tornar realmente policial militar, ela fica 1 ano de treinamento, recebendo um salário mínimo. Até depois de 1 ano, o treinamento que eles fazem lá específico, que eu esqueci como é o nome dessa concentração, aí depois de 1 ano, eles se tornam efetivos. Então acredita no processo, isso é muito importante, principalmente concentrar-se no que você está com ele em suas mãos. Se é um cronograma de 40 semanas, é um cronograma de 40 semanas. Ah, mas vai demorar muito tempo. Calma, filho. Você tem 9 meses completos para estudar. Carol, 30 minutos eu não terminei nem as anotações de uma videoaula. Mais ou menos isso. Mais ou menos isso. Dê para prestar atenção que Carol já é uma estudante ativa, né? Por quê? Porque ela não só assiste a videoaula, ela assiste e anota. Sem conhecer, dá para perceber que ela está muito perto de ser aprovada no que ela quer. Não sei se é medicina, mas está muito perto. Porque esse vai ser um ponto que a gente vai falar sempre com o tempo, que é o estudo ativo. Não existe você estudar matemática se você tem matemática assim, olhando. Estudando assim, olhando. Faz sentido isso. Isso aí é legal. Não existe. Você tem que anotar os principais tópicos. Tem que anotar. Sem sombra de dúvidas. As fórmulas. Ah, Tiago, como é que eu gravo as fórmulas? Tem muitas fórmulas. Presta atenção. Toda vez que você for ver um conteúdo novo, você anota as fórmulas. Eu, por exemplo, uma parte dos meus alunos são do 9º ano, os alunos presenciais. Quando eu começo a ensinar a fórmula de Bhaskara, né, que é a equação de 2º grau, através do método da fórmula de Bhaskara, eu ensino bem didaticamente. Em um passo específico, eu falo da fórmula de Bhaskara. Só que é uma fórmula que, para quem vê a primeira vez, poxa, menos b, mais ou menos, raiz de b ao quadrado, menos 4ac, tudo isso dividido por 2a, buga a cabeça. Por quê? Porque é uma fórmula grande. Só que em todas as aulas que eu vou falar de equação do 2º grau, resolver questões de equação do 2º grau, eu escrevo no quadro a fórmula, 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 a fórmula. Ou seja, através de uma coisa chamada repetição. A pessoa começa a menos b, mais ou menos, raiz de delta, que é b quadrado menos 4ac dividido por 2a. Ela tem que repetir e acreditar no processo. No processo. Por exemplo, existem 2 formas de começar os estudos. Existe a forma de começar os estudos das pessoas que estão começando do básico. E quem está começando do básico, eu indico você começar por operações mesmo. Tá? Assistir aulas com calma, entender os algoritmos de como você faz adição, subtração, multiplicação, divisão. Tá? Bem básico mesmo. Já as pessoas que estão avançadas, eu gosto de começar, sabe com o quê? Com um desafio. Um desafio de exatamente 21 dias. Em 21 dias você vai fazer 21 simulados. E corrigir esses 21 simulados. Por quê? Nesses 21 dias você vai ver sua quantidade de acertos, você vai ver os conteúdos específicos que você mais errou e principalmente você vai saber o que você precisa reestudar. Reestudar. Então tem 2 formas. Faz sentido uma pessoa que já fez o Enem e, sei lá, conseguiu 700 pontos, começar da mesma forma com alguém que vai fazer o Enem pela primeira vez? Ou uma pessoa que já fez o Enem também, mas tem muita dificuldade? Não, são formas diferentes. No final, os 2 podem estar no mesmo nível. Quem estava acima, ficar acima. Ou, principalmente, quem estava abaixo, passar quem estava em cima. Por quê? Porque ela acreditou no progresso contínuo.
Eu, inclusive, podia terminar a live aqui nesse tópico 1. Podia terminar aqui. Exatamente. Acredita no progresso contínuo. Ponto. Acabou. Repetir a fórmula que ajuda mesmo. Quando eu estava no 9º ano, meu professor não tinha uma didática muito boa. Aí eu gravei até hoje essa fórmula assim, inscrevendo ela em todos os exercícios. Exatamente. Ponto final. Ponto final. Vamos lá. Tópico 3. Esse também é um tópico importantíssimo. Veja os erros como oportunidades de aprendizado. Presta atenção. Se você já é uma pessoa que acerta 45 questões em matemática, você não precisa estar aqui, não. Precisa estar aqui. Inclusive, eu não estou procurando você. Eu estou procurando pessoas que querem mais de 800 pontos. E mais do que estar procurando pessoas que querem mais de 800 pontos, eu quero ajudar essas pessoas a tirarem mais de 800 pontos. Para isso, eu preciso que essas pessoas errem. Eu preciso que essa galera erre. É importantíssimo que ela erre. Como é que eu vou corrigir alguém sem saber o que ela está errando? Por isso que eu disse, existem duas maneiras de começar. Quem começa do básico ou quem está mais avançado, que quer dar uma decolada mais rápido. Então, não tem problema nenhum das duas, tá? No final elas podem chegar iguais, a que estava acima chegar acima e a que estava embaixo chegar acima. Por quê? Porque acreditaram no progresso contínuo. Mas mais do que qualquer uma delas, eu quero que você entenda exatamente isso. Eu quero que você erre. E inclusive eu quero que você erre quando você estiver comigo. Quando eu te passar um desafio, você errar. Porque aí você vai entender, era isso que eu tinha errado. Eu coloquei cosseno e na verdade era seno, porque eu não lembrava da musiquinha. Cocá, cocá, haha. Era isso. Como era seno, era corrá. Cateto oposto sobre hipotenusa. Entendi. Você tem que errar. Se você sabe tudo, você está na live errada. Aqui é live de quem tem dificuldade, aqui é live de quem quer mais de 800 pontos. Aqui é live de quem tem como propósito de vida. Inclusive, essa pulseirinha aqui, ó, é um propósito meu. Vocês vão ver eu com ela sempre. Na verdade, eu tenho até duas aqui. Duas. Ela só vai sair quando meu propósito for carimbado. Quando eu conquistar meu propósito. Então, não estou dizendo para vocês terem pulseira, nem nada, nem fazer tatuagem, nem nada do tipo. Mas saibam qual é o propósito de vocês. E principalmente, imaginem todos os dias você conquistando seu propósito. Lembram lá da live da semana passada? Técnicas de lei da atração? Você colocar em frente a sua mesa de estudos, em frente à sua cama, onde é que você quer chegar? É isso aí. É o propósito que faz com que você alavanque mais rápido. Exatamente. Minha licenciatura vem. Exatamente. Se eu não me engano, o Pedro que falou que quer fazer educação física, né? Isso aí, Pedrão. Inclusive vai ser meu colega, ó. Quando você formar aí, a gente bater uma live aqui. Pra você ensinar algumas técnicas pra galera que quer desenvolver algumas habilidades mais no dia a dia. E para isso precisam de atividades físicas. Atividade física, melhor dizendo. Que a gente sabe que isso é importantíssimo. Foi um dos pilares de uma das lives anteriores. Estudantes de alta performance cuidam da sua saúde mental e física. Então eu quero que você erre. Eu preciso que você erre. Para jogar na sua cara que você errou? Não, porque eu quero corrigir. Se você está comigo, se você está na minha mentoria, se você está tirando dúvida comigo. Se você não erra, esse é o dinheiro mais fácil que qualquer pessoa ganha. Então você tem que errar. Para quê? Para eu corrigir. Quarto tópico. Já falei isso mais 2 vezes anteriormente e eu vou continuar dizendo. Estabeleça horários fixos. Tem horários fixos.
É a melhor coisa que você pode fazer com você. E eu vou ser bem sincero, tá? Dê preferência a estudar durante o dia. Dê preferência a estudar durante o dia. Principalmente porque se você for fazer algum tipo de aula, né? Assistir alguma aula ao vivo, é durante o dia. Participar de alguma mentoria é durante o dia. Então é isso aí. Dê preferência ao dia. Se você for à noite, é mais complicado, tá? Porque você não vai ter um momento ao vivo para perguntar, para tirar dúvida. Tá? É sim, professor, uma honra, viu, receber esses seus conselhos. Tamo junto, Pedrão. Vamos lá. Tópico 5. Evite comparações. Lembra do candidato que já tira 700 e do candidato que tira 500? Faz sentido você se comparar com ele agora? Faz sentido? Você quer se comparar com ele agora ou você quer se comparar com ele lá no final do ano? Onde você pode estar aqui ou passar? Não quero se comparar com ele agora, não. Não quero, não. Porque agora ele sabe mais e ponto final. O que você tem que fazer é o seguinte: o que é que essa pessoa tem para me ajudar? Será que ele poderia me dar uma dica de como eu posso chegar no nível que ele está? Ótimo, é isso aí. Se não, adivinha, segue seu barco. Segue com sua estrutura. Segue com suas amizades. Segue com o seu propósito. Seu propósito é muito particular. Seu propósito é o seu propósito. Não adianta se comparar. Lembra, lá quando eu estava no mestrado, eu sabia que dos 20 eu era o que tinha mais dificuldade da turma. Só que eu estava no meio dessa galera, velho. Eu queria saber, o que Gabriel tem que pode me ajudar? O que é que Tiago, meu xará, tem para me ajudar? O que é que Lucas tem para me ajudar? O que é que Marcos tem para me ajudar? E eu pegava um pouco dessa galera toda aí, velho. Pegava um pouco de todo mundo, adivinha? Adivinha? A galera formou e eu também. A galera formou e eu também. Então, você não tem que se comparar. Você tem que entender qual é o processo que essa pessoa já teve. Ou melhor, o processo que essa pessoa passou, em que você tem que passar para estar no mesmo nível que essa pessoa. Ponto final. Tá? Próximo tópico. Esse é um tópico bem legal e eu vou falar de mim também com relação a esse tópico. Adote uma postura de curiosidade em vez de resistência ao aprender conteúdos difíceis. Eu, Tiago, hoje eu tenho uma formação muito alta em matemática. Eu hoje já passei em 2 concursos públicos. Eu hoje já fiz muita coisa com matemática. Aula em universidade, aula em pré-vestibular, o meu curso, os meus mais de 1000 alunos que eu já tive nesses anos. Só que na época que eu era estudante, vocês não vão acreditar no que eu vou falar aqui agora. Vocês não vão acreditar. Velho, eu tinha uma resistência para aprender função. Eu disse, essa porra não vai entrar na minha cabeça nunca. Que diabo difícil é esse? Engraçado que eu entrei na faculdade de matemática ainda com dificuldade. Sabe qual foi a virada de chave da minha mente? A professora Vânia, ela disse assim, ó. Na verdade, eu perguntei a ela, professora, tem como eu formar aqui sem eu saber função? Ela disse, rapaz, é impossível. É impossível. Nesse dia eu fiz uma virada de chave na minha mente. Que eu disse, essa porra eu vou aprender de um jeito ou de outro. Logaritmo, eu queria correr de logaritmo. Eu queria correr de logaritmo. Deus me livre esse negócio de log de A, log de B, log de C. E aí, tô fora. Isso aí dá pra mim, isso é maluquice. Ou seja, eu tinha uma resistência muito grande, muito grande.
Só que a verdade é que aquilo me atrapalhou. Por quê? Porque a gente começa a aprender função, né, no ensino fundamental 2, no 9º ano. Entretanto, no ensino médio você avança, né? Principalmente no 1º ano, e no 2º ano você vê as funções trigonométricas, que é mais difícil ainda. Eu digo, esse negócio, essa unidade aqui não vai dar para mim não, eu vou perder mesmo, na próxima, que não vai ser função, eu passo. E era mais ou menos assim. Era mais ou menos assim. Só que vocês acham que aquilo me ajudou ou me atrapalhou? Sem sombra de dúvidas, me atrapalhou, né? Ou seja, o que é que eu quero dizer com tudo isso? Se existe um conteúdo que você tem mais dificuldade, vá com calma nele. Não, uma das técnicas para você aumentar a sua concentração e conseguir aprender mais rápido é você aumentando a velocidade com que você assiste uma aula. Por exemplo, colocar na velocidade 2x. Aí muitas pessoas dizem, pô, Thiago, isso vai aumentar seu poder de concentração? Aumenta. Por quê? Porque você quer se autoconcentrar. E para você se autoconcentrar, você tem que estar 100% focado. E como é que você fica 100% focado? Além daquelas técnicas, uma das técnicas é você aumentar a velocidade com qual você está assistindo uma aula. Ponto. Ah, não sou eu que estou dizendo isso não, isso é neurociência. Agora, se é algo que você tem muita dificuldade, primeiro você tem que ter paciência. Você tem que acreditar no processo. E você veja com calma. O que é ver com calma? Vamos lá. Você começa a estudar função. A primeira pergunta que eu vou fazer para você: você sabe resolver qualquer tipo de equação? Equação do 1º grau, equação do 2º grau, equação exponencial. Equação exponencial eu nem falaria. Por quê? Porque você vê técnicas para resolver equações exponenciais quando você está vendo função exponencial. Então vamos lá. Você sabe resolver qualquer equação do 1º grau e qualquer equação do 2º grau? Aí você diz, pô, ainda tenho dificuldade. Então, ao invés de você querer estudar função do 1º grau, você vai estudar o quê? Equação do 1º grau. Então, o detalhe era esse. Eu não tinha que estudar função. Não era função. Eu tinha que primeiro aprender todas as técnicas para resolver qualquer questão de equação. Porque para sair de equação para função, a verdade é que o caminho não é tão longo, não. É relativamente perto. Não são tantas coisas que se diferenciam, não. O problema é o seguinte: quando você vai estudar a função, existe uma representação geométrica da função lá no plano cartesiano. Aí, para isso, você tem que identificar alguns elementos, por exemplo, que talvez atrapalhem, né? Conceito de domínio, contradomínio e imagem. Você pensar, tá, para eu definir uma função, eu preciso de 2 pontos. Ah, tá. Quando eu tenho 2 pontos, como é que eu encontro a equação da reta? Ah, existe uma técnica. Mas a primeira coisa para você usar essa técnica, sabe o que você tem que fazer? Resolver um sistema de equações. E como é que você resolve um sistema de equações sem saber resolver? Então, o problema do estudo das funções não é a função, é o que vem antes da função. O problema, se você tem dificuldade em equação, o problema não está em equação, é o que vem antes da equação. E o que é que vem antes da equação? São as operações. São as operações. E de modo prático, 6º, 7º, 8º, 9º ano. Você não começa o 6º ano aprendendo equação. Existe um cronograma evolutivo de conteúdos. Você primeiro precisa ver isso, depois isso, depois... Aí você chega lá na função. Por exemplo, quando você coloca no 2x, você tem que ficar de olho na tela, porque qualquer viradinha para o lado já perde o que o professor está falando. Exatamente. Massa! Enem adora colocar sistemas de equações. Então, se seu problema for com o conteúdo X, esse não é o problema, essa é a solução. Lembra que eu quero pessoas que têm dificuldade em matemática? Então, um baba é esse. Eu quero você que tem dificuldade. Por quê? Porque eu já tenho um plano para você. Eu sei o que você precisa fazer. Tá? Então, ó, adote uma postura de curiosidade. Porque se sua dificuldade for em função, tá, eu vou ver com calma. Mas o problema não é função. É o que vem antes da função. Ponto.
Tópico 7. Lembre das suas pequenas conquistas. Isso até foi um tópico que eu falei também anteriormente, que é o seguinte. Você não chegou aqui jogado. Você tem uma vida. Você tem uma vida onde você já aprendeu diversas coisas. Então saiba, as suas pequenas conquistas, elas são importantes. Por quê? Eu já falei isso, vou falar de novo. Você está aqui, só que sua meta é chegar aqui. Então isso aqui se chama roadmap, onde você está e onde você quer chegar. Só que de onde você está e onde você quer chegar, demanda tempo. E para você se tornar essa pessoa que chega aqui, você tem que ter degraus, degraus. Se eu digo que se você tem dificuldade em matemática, você tem que ter uma base consolidada de 12 semanas, você tem que ficar feliz a cada semana que passa. Porque a cada semana que passa é um degrau a mais, é um degrau a mais, é um degrau a mais. E você tem que ser grato por essas conquistas. Um médico, por exemplo, pensa aí, ele tem 6 anos de faculdade. 6 anos de faculdade. Sabe o que acontece depois desses 6 anos de faculdade? É mais 3 anos de especialização. Então são 9 anos, então é um processo. Então é aquela história, cada semestre que passa tem que ser comemorado. A cada semestre que passava do mestrado, eu digo, opa, menos um. Já passou lá, primeiro semestre, com números e funções reais e matemática discreta. Opa, vou para o segundo semestre agora que é geometria e matemática. Até esqueci o nome dela para disciplina. Então ficar feliz. Acabou de alugar um triplex na minha cabeça. Por quê? O objetivo não é esse. O objetivo não é esse. Se for do estouro da sua cabeça que você está... Meu Deus, nunca tinha pensado nisso. Espero que seja por isso. Então, celebrar essas pequenas conquistas. Sem sombra de dúvidas. Vocês acham, por exemplo, que hoje eu sou relativamente desenvolto assim nas lives? Porque é um processo. E se eu disser para vocês, vocês acham que em toda live eu começo assim de boa? Antes de eu abrir em qualquer live, eu tô nervoso. Inclusive nas lives no YouTube, as últimas 2 a gente teve problema ao vivo. A gente teve problema ao vivo lá na hora. O que aconteceu na live de ontem? O microfone desconectou. O que eu fiz? Eu disse, ai meu Deus, o microfone desconectou. Ainda bem que eu li rápido nos comentários. Aí o que eu fiz? Eu troquei o microfone, sem precisar desativar a live. O que aconteceu na live da semana anterior? Desconectou a câmera. Só que quando desconecta a câmera, aí eu tive que encerrar a live e iniciar uma nova. Só que eu aprendi com essas 2 coisas. Agora, sendo bem sincero, é muito difícil que alguma live minha caia. Porque eu já entendi mais ou menos por que desconectou na primeira câmera. Foi a entrada do USB que eu tinha colocado só ela. E na do microfone foi algo específico, que eu não tinha encaixado corretamente. Então agora eu se atentei a esses 2 detalhes. Então foi bom ter caído a live ao vivo? Não. Mas foi um aprendizado. Foi um aprendizado. E nesse aprendizado vem o tópico 8. Pratique a resiliência. Se você está começando agora, saiba, você vai ter dificuldade. Você vai ter dificuldade. Só que você tem que acreditar em quê? No processo. E para aprender matemática ou aprender qualquer coisa na sua vida, você precisa ser resiliente. Porque você acha mesmo, agora eu posso alugar um triplex na sua cabeça. Você acha que tudo que você vai querer para a sua vida como propósito, você vai conseguir de primeira? Você acha?
Eu vou antecipar. Infelizmente não. O que você tem como propósito de sua vida, você não vai conseguir conquistar de primeira. Sabe por quê? Porque muitas vezes você não está preparado para o próximo nível. Você tem que ser antes de ter. Ah, Thiago, você está com um papo de coach aqui? Também. Eu quero mostrar para vocês os passos que eu tive que passar para me tornar o que eu sou hoje. E principalmente dizer, o caminho é difícil, o caminho é árduo. Mas quando você tem um passo a passo, você acredita no passo a passo e principalmente, você faz o que tem que ser feito, com estratégia, com disciplina, com plano. Sabe o que acontece? A vitória vem, velho. A vitória vem. Eu não sei se vocês assistiram a Copa do Mundo de 2014, aqui no Brasil, que foi vencida pela Alemanha. A Alemanha é o país da Europa mais rico, né, que tem hoje. A Alemanha é um país incrível. Sabe onde é que os alemães fizeram sua concentração para a Copa do Mundo? Aqui no interior da Bahia, velho. E sabe quando é que eles ganharam a Copa do Mundo de 2014? Querem saber quando é que eles ganharam a Copa do Mundo de 2014? Agora vocês vão estourar a cabeça quando eu falar isso. Sabe quando é que eles ganharam? Na Copa de 2010, quando eles perderam. Eles ganharam, os alemães ganharam a Copa de 2014, quando eles perderam a Copa de 2010. E principalmente, quando eles perderam a Copa de 2006, que foi dentro da Alemanha. Então, para eles chegarem aqui preparados e principalmente estarem concentrados, eles foram o quê? Sem sombra de dúvidas, resilientes. Resiliência é uma parada que, se você não tiver, você tem que aprender a se tornar resiliente. Porque quando o baque vir, e ele vai vir, você está preparado para ele. Você está preparado para ele. O baque é apenas um baque. O medo vai sempre existir, velho. Em tudo que você for fazer na sua vida, você vai ter medo. Quando eu fiz a minha habilitação, né? Tirei a carta de motorista de carro, né? A B. Eu não sabia dirigir carro. Não sabia nada. Aprendi do zero. Quando eu fui fazer a prova, eu era o primeiro que ia fazer de todas as pessoas. Eu era o primeiro. Eu gosto de ser o primeiro. Eu sou gaiato, sou ousado. Eu sou ousado. Eu gosto de ser o primeiro. Só que um colega, que inclusive ele fazia a mesma autoescola que eu, ele perguntou ao professor, pô, será que eu poderia ser o primeiro a fazer hoje? Por quê? Porque eu tô com um problema e eu preciso fazer rápido, porque eu preciso resolver outra coisa. Aí o professor falou, Thiago, fulano de tal quer fazer antes que você. Pode fazer? Eu digo, pode, tranquilo. Não tem nada. Eu queria ser o primeiro, mas como eu não fui o primeiro, não tem nada não. Não seria o segundo, tá? Porque tinham tantas outras altas escolas. Então, sei lá, eu fui do primeiro para o 15º a fazer, mas tranquilo. Só que até aí eu tava de boa, tranquilo, tinha treinado, tinha feito até uma aula a mais de baliza, aí aprendi de boa a fazer baliza. Aí beleza, o cara entrou lá para fazer a prova dele. Adivinha o que aconteceu? Depois do medo vem o mundo. Clarice Lispector. Pô, que frase incrível, velho. Depois do medo vem o mundo. Essa eu não conhecia, não. Legal. Sabe o que aconteceu com esse cara? Ele perdeu, irmão. Ele perdeu a prova. E sabe como é que eu sei que ele perdeu? Porque quando alguém perde lá dentro, que é o teste da baliza, né? Dentro de um galpão,
Vem um dos instrutores de lá de dentro e tira o carro. E o instrutor tirou o carro e jogou lá no meio. Eu disse, o que aconteceu? Eu descobri o cara tinha perdido. Eu disse, meu Deus, nessa hora eu fiquei nervoso. Aí o coração começou a bater. Aí o professor veio. Tiago, bora, que é você. Eu disse, fudeu. Eu disse, ferrou, o cara perdeu. Eu também vou. Aí tá, né? Fui com o professor, entrei no carro, ele deu a volta, né? Porque tinha que dar a volta para entrar de novo pelo início. Aí ele tava de motorista, eu tava de passageiro. Aí quando entrou na fila, ele Tiago, passa pra cá porque agora é você. Eu disse, nessa hora o coração... Aí ele, Tiago, agora eu vou ter que sair do carro porque é você aqui. Eu disse, tá bom. Eu disse, caramba, eu treinei mais de 3 meses. Eu sei o que é pra fazer. Inclusive eu tinha umas coisas pra fazer durante... que eu usei exatamente o que eu tinha treinado para fazer. Deixa eu voltar aqui, porque tem uma pergunta que eu vou ler aqui. Aí eu disse, poxa, calma, Tiago, ó. Respirei, ó. Lembra a técnica da respiração? O que é que eu fiz? A gente estava na fila, né? Coloquei o pé na embreagem, devagarzinho. Coloquei a embreagem em freio, melhor dizendo, embreagem no freio, coloquei na primeira, aí encontrei lá o ponto certinho, né, onde você tira do freio, né, e o carro continua parado. Aí só fui devagarzinho, né, só tirando a embreagem, o carro pisando, depois freio, de boa, tranquilo, só na primeira mesmo. Fui lá e fiz o que tinha que fazer, encontrei o lugarzinho certinho para fazer a baliza, fiz a baliza rapidíssimo. Todo mundo fica assim? A verdade é que não. Só que você tem que lembrar o seguinte, se você treinou, você está preparado. O nervosismo não pode lhe consumir. Por quê? Porque você está preparado para aquilo. E a verdade é essa. Eu consegui passar. Então, o medo vai existir. Vai existir. O medo não pode lhe paralisar. O que é que você tem que fazer? Lembrar o que é que eu faço? É embreagem, é freio, é acelerador. Na dúvida, pisa na embreagem, no freio e coloca no neutro, porque aí o carro para. Depois você faz o quê? Opa, embreagem, freio, joga na primeira, vai tirando da embreagem devagarzinho, acelerador, aí o carro anda. É você parar e pensar na hora o que é que você tinha estudado anteriormente. Ponto. Teve um jogador da NBA, não lembro qual, que quando foi perguntado numa entrevista sobre ter perdido, ele disse que não deixa de ser um bom jogador só porque numa fase ruim, já que todos têm fases ruins. Exatamente. Perder um jogo, tirar uma nota baixa, não vai desvalorizar todo o seu processo. Você não chegou aqui jogado não, velho. Você tem um processo. Você tem uma jornada, um caminho. Acredita no processo. Acredita no processo e principalmente viva o processo. Viva o processo. Ele falou alguma coisa tipo, você só me considera bom quando eu tô ganhando? Exatamente. Eu também fui assim, eu queria ser o último, mas a menina mandou eu de segundo lugar e passei. Exatamente, bro. Exatamente. Foi o esse nome aqui eu não sei não. Antetokounmpo. Resiliência. Invista no tópico 9 agora, já estão terminando, tá? E daqui a pouco separar o momento de perguntas e respostas. Invista em materiais de qualidade. Existem, por exemplo, aulas de todos os tipos. Você tem que escolher uma e seguir ela à risca. Só que procure aulas
de qualidade. Estejam em grupos de qualidade. De modo prático, né? Aqui eu estou falando de materiais de qualidade. Mas no momento que você está focado em uma coisa, não existe mais grupozinho do WhatsApp. Não existe mais tanta brincadeirinha. Existe uma pessoa que tem um propósito. E quando você tem um propósito, as coisas que são externas e que atrapalham o seu percurso, você tem que excluir essas coisas. Ah, Tiago, mas eu não quero excluir. Então, infelizmente, vai demorar mais tempo para você conquistar o que você quer. Ah, mas eu quero conquistar a minha aprovação agora. Então, você vai ter que se tornar a pessoa que conquista a aprovação agora. E para você se transformar nessa pessoa que quer a aprovação agora, você tem que fazer o que ela está fazendo. Então, investir em materiais de qualidade é de suma importância. E quem está aqui comigo, de modo prático, tem um propósito. Senão não estaria vendo essa sequência de 9 aulas. 9 aulas. E é interessante que tenham poucas pessoas mesmo, comparado com a quantidade total de inscritos, porque você dá para perceber que já tem um filtro nas pessoas. Existe o filtro das pessoas que querem algo, e essas pessoas pagam maiores preços. E eu digo pagar maiores preços de estar ouvindo, aprendendo, estar em ambientes diferenciados. E o último, tópico 10, é sem sombra de dúvidas focar no longo prazo. E o longo prazo que eu estou falando não é daqui a 5 anos, não. Porque não é uma graduação. É um processo de seleção para a universidade. Então a gente está em janeiro. Se a gente está em janeiro, você tem que pensar no ano como um todo. No seu processo evolutivo durante o ano. Então você tem que focar agora, obviamente. Você foca no processo, mas você foca no processo pensando no dezembro. Focando no novembro, que é quando você vai fazer a prova do Enem 2025. Beleza? Então, só recapitulando os 10 tópicos. Acredite no progresso contínuo. Concentre-se no que você pode controlar. Veja os erros como oportunidades de aprendizado. Estabeleça horários fixos para trabalhar, né? Para estudar, no caso. Evite comparações. 6º, adote uma postura de curiosidade. 7º, celebre pequenas conquistas. 8, pratique a resiliência. 9, invista em materiais de qualidade. Estar perto dessas pessoas, às vezes sim vai ter um custo, mas é um custo que vai fazer com que você chegue onde você quer mais rápido. Então vale a pena ter esse custo. E o 10º, foque no longo prazo. Beleza? Vamos lá. Algumas informações aqui, tá? Essa foi a 9ª live. A live de amanhã de aquecimento vai ser a mais importante. Por quê? Porque eu vou destrinchar de cabo a rabo a matriz de referência do Enem na parte de matemática, tá? Inclusive eu fiz um post hoje sobre a matriz de referência. Dá uma curtida lá e comenta o que eu pedi para comentar. Se você comentar, eu vou te mandar esse material da matriz de referência do Enem, ok? E principalmente eu vou mostrar no final da live de amanhã quais são as 12 semanas que eu pratico com os meus mentorados, ok? E a última informaçãozinha da live de hoje é que a comunidade está disponível. Tá? Como é que você faz para participar da comunidade? Porque é importante estar na comunidade. Eu vou fazer alguns desafios nesses últimos dias aqui, entre os últimos dias de aquecimento e os dias do evento. E as pessoas que vão participar dos sorteios vão ser as pessoas que vão estar dentro da comunidade. E além desses sorteios, é de suma importância que você esteja nela. Por quê? Porque lá é um ambiente que você pode conversar com as outras pessoas que têm o mesmo propósito que o seu. Lá não tem moderação para bate-papo.
vai ter moderação, por exemplo, se você não seguir as regras do nosso ambiente, mas você pode perguntar o que for referente às nossas aulas, às nossas lives, sobre o nosso acompanhamento, sobre tudo que você tem dúvida, referente a técnicas de estudos, estratégias de estudos, dicas de matemática, estratégia de matemática, vai estar lá na comunidade, tá? Como é que você recebe o link? Se inscreve no grupo, no nosso evento, pelo link da bio. Se você já está inscrito, você já recebeu logo cedo o link da nossa comunidade. Se você não recebeu ainda, não tem problema. Se cadastra e me manda um oi no WhatsApp, que eu te mando o link da nossa comunidade no Facebook. Beleza? Vamos lá. Sessões de perguntas e respostas. Tem duas maneiras que vocês podem fazer. Ou coloca nessa caixinha aqui, ó, onde tem essa interrogaçãozinha, ou você pode entrar aqui ao vivo comigo. E agora eu vou fazer um pedido. Se você gostou da live, joga um coraçãozinho aqui, né? Por favor, para eu me sentir honrado aqui com esse grupo seleto de pessoas que tem o mesmo propósito, ó. Coraçãozinho. E outra coisa, se você conhece alguém que vai fazer o Enem, eu só quero que você chame uma pessoa que tem o mesmo propósito que o seu. Uma única pessoa. Por quê? Porque vai ter uma parada muito louca lá no terceiro dia da aula. E se você trouxer mais uma pessoa, você vai entender qual a importância de estar do lado de pessoas que querem o mesmo propósito que o seu. Repete a parte do comentar sobre a comunidade. A comunidade está disponível e na comunidade você pode estar interagindo com os outros membros do grupo do WhatsApp. Tá? Então, por que é importante estar lá? Porque lá você pode conversar sem moderação. O nosso grupo do WhatsApp é um grupo fechado. Tá? Porque só eu mando as mensagens por lá. Mas algumas pessoas gostam de estar conversando com as outras pessoas, até para saber se são fantasmas ou não, porventura. Então, o que é que você faz? Entra na nossa comunidade. Tá? Por isso que é importante. E se você tem alguma pergunta para me fazer aqui agora, você coloca aqui, ó, nessa interrogaçãozinha que tem aqui, que aí eu consigo colocar sua pergunta aqui na frente para todo mundo ouvir. Ou você me manda um maisinho aqui, que eu coloco você aqui ao vivo comigo para todo o Brasil, para você fazer uma pergunta para mim. Vamos lá. Não tem pedidos. Tem alguma pergunta? Temos algumas pessoas aqui comigo. Pedro, Bruno, Edna, Carol, Quitéria e Rosimeire. Acho que eu vou chamar um de vocês aqui. Ó, fizeram uma pergunta. Vamos lá. Como vai ser esse ano de 2025? Você já tem um cronograma das aulas? Com certeza. Amanhã eu vou disponibilizar um gratuito, tá? Que é o cronograma das 12 semanas, para quem quer já começar a estudar de maneira autônoma, tá? A live de amanhã vai ser uma live onde eu vou destrinchar a matriz de referência e, principalmente, vou falar sobre o cronograma que eu acredito ser o melhor para aprender, desenvolver habilidades em matemática e, por consequência, conquistar mais de 800 pontos na prova de matemática do Enem. Beleza? Mais alguma pergunta? A hora é agora. Temos perguntas? Acho que não, né? Gostaram da live? Ao vivo, tô fora. Grata, mais uma aula excelente. Valeu! Sim, amanhã a aula vai ser ao vivo, às 20 horas. Entretanto... agora eu entendi. Ao vivo, tô fora. Deixa eu dizer uma coisa. Eu também sou meio envergonhado, tá? Esse negócio de aparecer em live assim, rapaz... Às vezes a gente tá fazendo uma live assim, totalmente descontraído, né? Sei lá, deitado na cama, sei lá, sem camisa, num quarto escuro, sei lá, e aparecer ao vivo. Ai, agora eu dei risada.
Sim, gente, a live de amanhã vai ser ao vivo lá no YouTube, tá? De manhã cedo eu coloco o link da live de amanhã no YouTube. Valeu? Valeu, galera, mais uma vez. Fiquem com Deus. Beijo no coração de todos vocês. Essas lives de aquecimento estão sendo muito legais, muito prazerosas. E mais uma vez, isso aqui é só uma parte. Semana que vem vocês vão entender todo o script completo de tudo que vocês precisam para conquistar mais de 800 pontos na prova de matemática do Enem de forma estratégica, através de um plano, de um passo a passo. Tá? Mais uma vez, fiquem com Deus. Um abraço e até amanhã lá no YouTube. Obrigado pela aula, professor. Boa noite. Fui!